Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje os literatos e os cinéfilos se deleitarão aqui com o nosso Espaço Heráclito porque nós estabeleceremos uma discussão sobre essas grandes duas vertentes da arte que tem esse aspecto de desdobramento narrativo no bojo. E a gente vai falar muito sobre isso com a convidada de hoje, que eu já vou apresentar a vocês. Mas antes, eu gostaria, pessoal, de voltar aqui com aquela tradição do nosso Espaço Heráclito, de apresentação de obras e autores, para nós formarmos um corpus de discussão, corpus que vem sendo construído ao longo da trajetória do Espaço Heráclito, que começou ali, como vocês sabem, em setembro de 2013, setembro do ano passado. Hoje, eu tenho o prazer de apresentar a vocês uma tetralogia. São 4 obras que foram fundamentais na minha formação e tenho certeza que essas obras serão fundamentais na formação de vocês também. Eu estou falando aqui das eras do bom e velho historiador que nasceu em Alexandria, no Egito, mas viveu a maior parte da vida na Inglaterra, também dando aula nos Estados Unidos. Ele foi, na verdade, um intelectual extremamente cosmopolita. O historiador Eric John Hobsbawm, falecido em 2012. Viveu, pessoal, o Hobsbawm viveu quase 100 anos. Ele nasceu, para vocês terem uma ideia, sintomaticamente, porque ele permaneceu marxista ao longo de toda a vida, apesar de todos os embrólios e derrocados da União Soviética, ele nasceu justamente no ano de eclosão da Revolução Russa, em 1917. E ele escreveu, pessoal, esses 4 livros que eu quero apresentar a vocês, sobre os quais eu quero falar um pouco, para mostrar a importância desse período que a filosofia da história e a história chamam de modernidade. Então, o primeiro tomo dessa tetralogia que o Hobsbawm escreveu é a Era das Revoluções, aqui, que cobre o período de 1789 a 1848. É claro que esses 2 marcos que o Hobsbawm coloca aqui, obviamente que não são aleatórios. 1789 é o ano de eclosão da Revolução Francesa. E 1848 é um ano fundamental para a Europa, porque as revoluções socialistas, não apenas de questionamento da monarquia, mas de tentativa de implementação da República Socialista, vem à tona ao longo de todo o continente, varrendo depois uma série de monarquias e trazendo uma série de questionamentos com os movimentos dos trabalhadores. Vale frisar que 1848 também é o ano de publicação do Manifesto do Partido Comunista, dos bons e velhos Karl Marx e Friedrich Engels. E o Hobsbawm chama de Era das Revoluções. Eu falei aqui das revoluções de 48 e mencionei a Revolução Francesa, porque a dupla revolução a que ele faz referência, a Revolução Francesa e a Grande Revolução Industrial, revolucionaram de tal maneira, convulsionaram de tal maneira a história humana, que o Hobsbawm chegou a afirmar que os 150 anos posteriores a essa dupla revolução, eu volto a frisar, a Revolução Francesa Industrial, foram mais fundamentais para a consubstanciação de uma nova identidade humana, de uma transformação da história, do que toda a história humana pregressa. Do que a gente está falando? Daquilo mesmo sobre o que o Marx falou no Manifesto Comunista. Uma revolução de cunho capitalista, então, que fez com que continentes inteiros fossem postos para a imigração, que fez com que toda a natureza ficasse subordinada ao poder tecnológico do homem, que fez com que revoluções questionassem padrões de hierarquia e desigualdade consuetudinariamente estabelecidos, naturalmente postos como a segunda percepção do homem. Isso é interessante, pessoal, porque todos os movimentos que trazem no bojo questionamentos por igualdade, questionamentos por transformações sociais, são filhos diletos da dupla revolução industrial e francesa, na medida em que pela primeira vez a humanidade pôde, então, conceber uma possibilidade de eliminar a luta pela sobrevivência, trazer pujança para todos e romper com a desigualdade que era então constituída de maneira extremamente encarniçada e naturalizada. Esse primeiro período cobre a noção de fundação do capitalismo
E também, e claro que o Hobsbawm, como alguém que estudou o Marx profundamente, sabe que o capitalismo vem sendo gestado desde o princípio das grandes navegações, naquilo que o Marx chamaria de acumulação primitiva dos capitais, não o sistema capitalista propriamente estabelecido, mas vai eclodir depois com a Revolução Industrial. Mas esse primeiro período cobre essa noção de radicalidade e transformação dos valores que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial trazem. O segundo volume, A Era do Capital, que vai de 1848 a 1975, vai estabelecer a noção da conformação do capitalismo como sistema mundo, como um sistema que efetivamente forja a noção de humanidade. É curioso falar, a gente tem uma percepção extremamente crítica em relação ao capitalismo como integrador humano. Na verdade, ele é muito mais tido, ou era tido, na época da Guerra Fria. Praticamente o nome do capitalismo quase não é falado hoje, como se fosse realmente a segunda natureza de tudo. Então, nesse segundo tomo, Hobsbawm vai falar sobre a implementação do capitalismo, os monopólios, os prolegômenos, a preparação ali para aquilo que viria a eclodir no princípio do século XX com as grandes guerras. E justamente o terceiro volume, A Era dos Impérios, vai falar sobre o neocolonialismo, sobretudo das regiões asiática e africana. E vocês veem que o período vai de 1875 a 1914, ano justamente da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Eu, pessoal, para falar a vocês, cheguei às obras do Hobsbawm a partir desse livro que eu considero absolutamente fundamental para a compreensão do devir do século XX, que é A Era dos Extremos, aquilo que o Hobsbawm vai chamar de breve século XX, que começa em 1914 e termina no dia 25 de dezembro de 1991, justamente no Natal, digamos, Natal em um país declaradamente ateu, porque foi o dia em que o Gorbachev fez a sua transmissão pela TV estatal russa, decretando o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a derrocada completa do Bloco Socialista. Eu cheguei a esse Era dos Extremos e eu cheguei a essas 4 obras do Hobsbawm, que foram publicadas aqui, ó, essas 3 primeiras, eu tenho edição da editora Paz e Terra, A Era das Revoluções, A Era do Capital e A Era dos Impérios. E A Era dos Extremos, que eu tenho aqui, é uma edição publicada pela Companhia das Letras. E o que eu diria a vocês? Eu diria que essa tetralogia do Hobsbawm é fundamental para que nós entendamos como a noção de modernidade traz uma conformação de um tipo de sistema que forja a humanidade como mundo, que fez com que os povos se integrassem justamente pela noção de colonialismo, de subordinação e de guerra. Mas é curioso que, dialeticamente, sem essas guerras, não haveria integração étnica, ainda que com todos os matizes de racismo e brutalidade que nós no Brasil conhecemos reiteradamente. Basta frisar o que aconteceu recentemente com o jogador colombiano o Zúñiga ali, que feriu o Neymar de maneira extremamente brutal e recebeu o tratamento que nós sabemos que ele recebeu ali pelo Twitter. Então, pessoal, a conformação da modernidade é diagnosticada pelo Hobsbawm e nós conseguimos entender a forma pela qual o tipo de configuração do capitalismo e os seus filhos diletos, quais sejam o republicanismo e o socialismo, o que é curioso, porque essa pujança do valor trabalho, que ascende como valor mora e base da sociedade, faz com que os trabalhadores descubram que eles são os verdadeiros produtores da riqueza. E nesse sentido começa a haver a reivindicação por democratização da riqueza socialmente produzida. Tudo isso leva a uma série de conformações e eu gostaria de sugerir profundamente a leitura desses 4 livros a vocês, porque nós percebemos então como a história tem características atávicas, ou seja, características da tradição que permanecem a despeito de todos os questionamentos racionais e efetivamente emancipatórios, mas que também, como a modernidade é um período extremamente peculiar ao longo de toda a história da humanidade. É ali, e o Hobsbawm mostra para nós, que a noção de história como processo, de história como transformação e não de história como reiteração acontece. Então, fica aqui a dica para vocês dessas 4 obras fundamentais do Hobsbawm. Eu vou reiterar o nome delas aqui para vocês. A primeira
Era das Revoluções, cobrindo o período de 1789 a 1848. A segunda, Era do Capital, cobrindo o período de 1848 a 1875, falando sobre a consolidação do capitalismo. E a terceira, a Era dos Impérios, falando sobre a metástase do capitalismo, até 1914, pegando o período em que vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. Quando então nós chegamos à Era dos Extremos, que é o breve século XX, considerado pelo Hobsbawm, que cobre justamente o período de implementação da União Soviética, eclosão da Primeira Guerra, obviamente, implementação do Estado Soviético, eclosão da Segunda Guerra e todo o período de constituição da Guerra Fria. Fica então essa dica, pessoal. E, para fazer o gancho entre a nossa discussão de hoje do Espaço Heráclito e o bom e velho Eric John Hobsbawm, que está enterrado no cemitério, o Highgate Cemetery, que fica ali ao norte de Londres, no bairro de Highgate, o Hobsbawm está enterrado próximo ao túmulo do Marx. A minha irmã foi para Londres ali no final do ano, tirou uma foto para mim do túmulo do Hobsbawm. Então o Hobsbawm era um grande erudito, um grande leitor, gostava muito da literatura e também apreciava sobremaneira o cinema. E hoje, pessoal, eu estou aqui com a nossa convidada, que é cineasta e mestranda em teoria literária pela FEFELESH USP, e nós vamos conversar com ela sobre justamente literatura e cinema, os diálogos narrativos dessas duas artes. Eu quero apresentar para vocês, então, a Priscila Casagrande Salomão. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Flávio? Olha, muito obrigado pela sua presença aqui, Priscila. Obrigado. E quero te começar fazendo uma pergunta para contextualizar o nosso debate, que você discorra sobre isso. Priscila, eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que tanto cinema quanto literatura são artes de matrizes narrativas. Apesar de nós sabermos que há uma série de escritores e cineastas que se propõem a desconstrução da narrativa, nós temos essa base de diálogo comum. Eu queria que você discorresse para nós aqui, então, sobre possíveis proximidades de literatura e cinema e também possíveis afastamentos. Depois a Priscila vai trazer para nós, a gente conversou muito antes aqui do debate, uma série de exemplos aqui, ilustrações com trechos fílmicos. Fala para nós sobre isso, Priscila. Olha, Flávio, quando o cinema surgiu, finalzinho do século XIX, início do século XX, não tinha uma tradição, né, sobre cinema. Essa tradição cinematográfica foi sendo forjada aos poucos ao longo do século XX. A linguagem cinematográfica foi sendo discutida, pesquisada, trabalhada. O que a gente vai ter são percursores já versados em outras artes. Por exemplo, o David Griffith, grande patriarca do cinema hollywoodiano, né? O cara que, de uma certa forma, consolidou certas regras e certas convenções da gramática hollywoodiana. Ele era um leitor apaixonado de Charles Dickens. Você vai ter o Sergei Eisenstein na Rússia, que era um cara do teatro, começou fazendo cenários, né, pintando cenários, depois foi para o teatro, cursou uma faculdade que seria algo parecido com letras, né, em que ele fez uma habilitação em japonês, conheceu bastante da literatura japonesa, da escrita japonesa, do teatro japonês, da arte japonesa. E numa dessas ele formulou o princípio da montagem, baseado em todas as outras artes, como um princípio já presente nas outras artes, e trouxe para o cinema. Então o cinema ele já traz consigo muitas coisas das outras artes, até ele mesmo consolidar seus próprios princípios, sua própria linguagem, né, característica. E se você tivesse que apontar, então, fatores que aproximam o cinema da literatura e também distanciam essas duas linguagens, o que você falaria para nós? A palavra, sem sombra de dúvida, a palavra escrita, o texto escrito, é uma outra experiência, né? Você forja as imagens na sua cabeça. A imagem no cinema é muito cara, porque o cinema é implacável. Uma cadeira é uma cadeira materialmente posta lá na tela e ponto final. Agora, a literatura não, por meio da palavra, ela permite uma série de relações,
a construção, ela sugere a construção da imagem. Olha, Priscila, você falou agora da cadeira, eu queria fazer uma provocação dialética aqui para trazer até um experimento que, se eu não me engano, é do Eisenstein ali. Se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado. Tem uma cadeira, ou na verdade acho que é um rosto de uma pessoa, e ele põe 3 imagens diferentes ao lado do mesmo rosto da pessoa. Você já ouviu falar desse experimento? Não é o Eisenstein. Não é? Quem que faz esse experimento? Você se lembra disso? Bom, eu vou falando sobre ele, se você se lembrar, porque eu tinha um experimento assim, para contextualizar para vocês. Imagine o meu rosto, eu tô parado aqui, tô olhando para vocês aqui com esse rosto esfíngico, digamos assim. Ao meu lado é posto um prato vazio, por exemplo. Imaginem vocês. Depois do meu lado é posto uma moça muito bonita, com a Priscila, por exemplo. É posto uma moça aqui. E depois do meu lado é posto um senhor decrépito, quase morrendo. O que foi feito, esse cineasta, cujo nome eu não me lembro, eu tenho uma raiva quando acontece isso, Kuleshov. Como é o nome dele? Eu acho que é o Kuleshov. Kuleshov é um russo, né? Eu tinha certeza que era um russo. Depois eles foram fazendo análise desse tipo de situação e chegaram à conclusão de que a mesma imagem associada a um outro tipo de imagem gerava percepções diferentes daquele mesmo rosto. Isso é uma técnica muito recorrente do cinema? Aí que tá, é uma discussão feita na Rússia nesse contexto soviético, os primeiros anos da União Soviética, em que os cineastas queriam formar esse cinema nacional, esse cinema que retratasse essa euforia dos novos tempos da Rússia, né, a arte revolucionária. E aí eles se debatiam muito em cima da arte americana. Por que os raios o cinema americano fazia tanto sucesso e os filmes russos não faziam tanto sucesso de bilheteria? Por que atraía tanto as massas? Esses primeiros grandes cineastas da Rússia fizeram uma pesquisa em cima do cinema americano e constataram que é a montagem, sobretudo o ritmo, que ditava as emoções, que deixavam o público exaltado, né? E aí eles foram fazendo essas pesquisas sobre a montagem e os primeiros teóricos da montagem na Rússia colocavam, em experimentos como esse que você falou, que você acabou de citar, a montagem como uma espécie de sucessão lógica, uma associação lógica. O que o Eisenstein, genial, vai propor? Que não se trata de uma associação lógica. Eu vejo um rosto de um cara, vejo um prato de comida vazio, ele está com fome. Não, a montagem é choque, é conflito. Você tem que colidir os planos. Ele não estava querendo fazer um cinema que reproduzisse o naturalismo, o realismo. Ele queria fazer um cinema que mostrasse que aquilo era cinema, que aquilo eram recursos audiovisuais. Cinema de análise, cinema de leitura do real? Tese, exatamente. Ele queria construir uma tese com aquilo, e a montagem a serviço de uma ideia. E Priscila, a gente está fazendo esse diálogo de literatura e cinema, e você estuda esse entrelace, né? Fala um pouquinho para nós sobre o que você está estudando no seu mestrado. Já fazendo o link com o Eric Hobsbawm, né, A Era dos Extremos, ele vai inclusive falar sobre isso aí num trecho, né, sobre as artes, as vanguardas, né, da Europa. No começo do século XX. Exatamente, no começo do século XX, pós-Primeira Guerra, né? E é uma paixão grande, assim, que me arrebata desde a minha adolescência, o expressionismo alemão. Você vai ver o expressionismo no teatro, na literatura, nas artes plásticas. A gente está falando da década de 20, é isso? Várias décadas, 10, 20 e 30, até a ascensão do nazismo. E aí eu me apaixonei na adolescência pelo cinema do expressionismo alemão, aquela estética do expressionismo, que é nada mais, nada menos do que extravasar aquela subjetividade dilacerada do pós-Primeira Guerra, aquela atmosfera de pesadelos, de alucinações, por meio de deformações, né, o feio enquanto uma dissonância, como diz o Adorno, né? E aí eu vou trabalhar comparando literatura e cinema para falar da estética do feio, do expressionismo alemão. Olha, pessoal, eu pedi a palavra aqui para a Priscila porque nós vamos partir dessa discussão que ela está fazendo no mestrado dela. Ela trouxe um trecho fílmico para ilustrar essa discussão
sobre a qual ela veio falando, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos aqui na sequência com o nosso Espaço Heráclito, que hoje traz a mestranda em Teoria Literária pela USP e cineasta Priscila Casagrande Salomão em uma discussão sobre literatura e cinema. Então até daqui a pouco, pessoal!